Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. E olha só, o programa de hoje volta a trazer aqui no estúdio o procurador do Ministério Público do Trabalho, Hélder Amorim, que vai falar conosco sobre a terceirização. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei 4.330, que amplia essa prática para todas as atividades da economia, mesmo com toda a pressão popular contra a proposta. Agora o projeto segue para o Senado. Olá, procurador, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez em nosso programa. Eu que agradeço o convite e uma alegria imensa estar com vocês também. Procurador, nós estivemos aqui debatendo esse assunto no início de dezembro do ano passado sobre algumas ações em tramitação no Supremo Tribunal Federal em torno desse assunto. Agora o cenário é outro, né? O cenário muda muito, né? Exatamente, o PL 4330 na Câmara dos Deputados no início deste mês. Qual é a sua avaliação sobre esse projeto de lei específico? PL 4330. De fato, o cenário mudou profundamente nos últimos meses. No último dia 8 de abril, o texto base do PL 4.330 foi aprovado na Câmara dos Deputados. Estamos agora, nesse momento, aguardando a votação dos destaques, ainda com alguma esperança. Por quê? Porque o PL nos preocupa profundamente. E nos preocupa porque o chamado coração do PL, ou seja, aquilo que mais interessa aos patrocinadores desse PL, é exatamente terceirizar as atividades fins da empresa. O que isso significa? Terceirizar todas as atividades empresariais. Numa siderúrgica, terceirizar a atividade dos siderúrgicos. Num estabelecimento educacional, poder terceirizar a atividade dos professores. No comércio, terceirizar a atividade do comerciário. E essa experiência, ao nosso ver, do Ministério Público do Trabalho, das instituições que lidam com a defesa dos direitos dos trabalhadores, é uma experiência que já demonstrou nos últimos 20 anos, né, no campo da terceirização, mesmo da atividade meio de apoio administrativo, que é uma experiência que rebaixa profundamente o patamar de direitos dos trabalhadores. Por isso, a nossa imensa preocupação. Rebaixa em que sentido, procurador? Em termos práticos, o trabalhador terceirizado, por que é ruim terceirizar? Veja só, em termos práticos, o que significa a terceirização? Significa retirar da empresa os trabalhadores que estão diretamente vinculados como empregados da empresa e contratar no mercado essa mesma mão de obra, agora subcontratada por meio de uma terceira empresa. Por isso, o nome terceirização. O que significa que quando se procura esse serviço, dito serviço no mercado, se procura sob a lógica concorrencial do menor preço, ou seja, ao empresário que contrata a terceirização, interessa contratar aquela mão de obra vinculada a uma empresa que lhe ofereça o menor preço. E para oferecer o menor preço, essa empresa deve necessariamente rebaixar o nível de remuneração, aumentar a jornada de trabalho para conseguir fechar essa equação da maior produtividade, ou seja, extrair do trabalhador maior produtividade, e o que significa mais produção com menos custo. Vamos pegar um exemplo de uma escola, por exemplo. A legislação hoje não permite que um professor seja terceirizado, é isso, né? É isso, exatamente. Por esse projeto, da forma que está, um professor poderá ser terceirizado? Poderá, porque a experiência o projeto diz que o terceirizado recebe menos, é isso? Exatamente. Tem menos direitos? O projeto quer exatamente isso. Esse é o grande propósito do PL 4.330. Que não se enganem, o projeto não está a serviço da melhoria das condições de vida dos trabalhadores terceirizados, que hoje, os 12 milhões de trabalhadores que hoje estão terceirizados na atividade meio, não é esse o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é terceirizar os outros 33 milhões de trabalhadores que estão vinculados às empresas. E por que, então, a nossa preocupação? Porque nesses últimos 20 anos de atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, na fiscalização das terceirizações, nós percebemos que as condições de trabalho são muito mais precarizadas. O que eu acabei de dizer, essa lógica concorrencial que dita a contratação da empresa de terceirização rebaixa salário, desvincula o trabalhador da categoria profissional vinculada à empresa principal, à empresa mãe, e é arremessado esse trabalhador a sindicatos de empresas prestadoras de serviço que têm muito menos força de pressão para conquistar melhores direitos. Esse trabalhador também está submetido a condições de meio ambiente muito inferiores.
Por quê? Porque as empresas de terceirização, para oferecerem os serviços pelo menor custo, necessariamente têm que reduzir o investimento em medidas de saúde e segurança, que são medidas caras de serem implementadas. Significa que, então, afeta todo o trabalhador brasileiro, é isso, né? Afeta profundamente. Eu diria que se esse projeto for aprovado, o que nós ainda não acreditamos, mas se esse projeto for aprovado com a terceirização na atividade fim, ou seja, em todas as atividades, nós teremos o maior retrocesso social da história do nosso país. Desde a publicação, a edição da CLT na década de 40, né, e depois com as constituições que previram direitos dos trabalhadores, especialmente a Constituição de 88, que tornou esses direitos fundamentais, nunca houve uma proposta tão ousada no sentido de rebaixar as condições de direitos e de proteção social dos trabalhadores. Certo, procurador, vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Ok. Apesar do forte apelo popular contra a terceirização, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 4330. De acordo com especialistas, a proposta beneficia somente os empresários e prejudica os trabalhadores. Eu acho que é uma medida que vem para favorecer as empresas, favorecer o capital e deletando direitos dos trabalhadores conquistados ao longo dos anos. No que concerne, por exemplo, ao trabalho escravo, o Ministério do Trabalho e Emprego tem dados de que 90% do trabalho escravo ele incide sobre o trabalhador terceirizado. O trabalhador terceirizado, segundo dados do DIEESE, ele ganha 24% menos do que o trabalhador formal. De acordo com estudos, os terceirizados recebem menores salários, trabalham em média 3 horas a mais por semana, estão mais sujeitos a acidentes no ambiente profissional, têm menos direitos trabalhistas e piores condições de trabalho em relação aos trabalhadores contratados diretamente pelas empresas. No mundo sindical, a notícia foi recebida com apreensão. Do ponto de vista do movimento sindical, traz uma grande desorganização. Essas empresas de terceirização, se elas não tiverem, não se constituírem um sindicato, haverá necessidade da negociação empresa por empresa, o que é muito difícil. No caso também dos direitos, eles ficam afetados. Na educação, a medida pode proporcionar a redução de salários, a perda de direitos e a precarização das condições de trabalho dos professores. No caso do professor, e eu já vou falando da nossa situação, por exemplo, a Bolsa de Estudo, que é uma grande conquista nossa, importante. Uma empresa de terceirização, ela não é escola, ela não tem como garantir esse direito. Será negociação por empresa, o que vai afetar, por exemplo, o nosso piso salarial. Nós não vamos ter como garantir um piso geral para a categoria. Se vier a terceirização da forma como está estabelecida pelo projeto de lei 4330, quer dizer que a partir de agora os professores não precisarão mais ser contratados pela escola que contrata o professor. Ele poderá ser contratado por uma terceira. E essa terceira, como não senta na mesa de negociação entre o Simpro e o Sinep, ela não tem obrigação de praticar nossa convenção coletiva. Isso vai o que acontecer? Nós não teremos mais direito à bolsa de estudo, não teremos direito mais ao quinquênio, não teremos mais direito a férias coletivas, não teremos direito a um conjunto de conquistas alcançada pelos professores ao longo de 40 anos de muita luta, de greve, de movimento, que nós conseguimos consolidar e que agora, aprovado esse projeto, nós poderemos perder tudo. Agora, o projeto segue para o Senado, que vai se posicionar sobre o assunto. De acordo com as centrais sindicais, a pressão popular é o único caminho para impedir a retirada de direitos dos trabalhadores. Colegas professores, denunciem, pressione os seus deputados, ajude os sindicatos e os sindicatos professores a combater essa que é a pior medida da história do trabalho no Brasil. Agora, procurador, o empresariado, de um modo geral, apoia esse projeto, né, que está em tramitação desde 2004, foi apresentado pelo então deputado Sandro Mabel, que inclusive é um empresário também,
E o argumento deles é de que trata-se de uma medida para modernizar as relações de trabalho, para melhorar a vida dos terceirizados e poderá, inclusive, aumentar empregos. Na avaliação de vocês do Ministério Público do Trabalho, isso de fato pode acontecer ou não é muito por aí? Bem, inicialmente é preciso deixar bem claro. Essa proposta é uma proposta empresarial, como você acabou de pontuar. E é uma proposta que hoje está sendo apoiada pelo setor empresarial. Não é uma proposta discutida com os trabalhadores, ou pelo menos não houve uma discussão que esgotasse todas as possibilidades de solução, né, de composição. É uma proposta que ainda viola profundamente os interesses dos trabalhadores brasileiros. Bem, vamos por ponto. Primeiramente, a questão do emprego, da geração do emprego. Nós entendemos que esse PL e a terceirização na atividade fim não é capaz de dinamizar a economia, porque a terceirização não é fator de dinamização econômica, porque o trabalhador terceirizado, ele trabalha mais do que o trabalhador vinculado diretamente. Portanto, se ele trabalha uma média de 3 horas a mais por semana, conforme aponta o DIEESE, é lógico que para desenvolver a mesma atividade serão necessários menos trabalhadores. Portanto, essa conta do emprego é uma conta que, na nossa ótica, não fecha. Com base na nossa experiência, vai gerar desemprego. Então, nós temos aí um problema sério. Segundo aspecto, que é fundamental, com o rebaixamento da remuneração, porque a terceirização, necessariamente, sendo um negócio entre empresários, tem que descontar essa fatura no salário, na remuneração do trabalhador, ela vai gerar impacto sobre a contribuição previdenciária, que será menor, a contribuição do FGTS, que será proporcionalmente menor, com impacto negativo sobre políticas públicas. Então, nós não conseguimos entender como a terceirização, que reduz remuneração, que empobrece o trabalhador e que, portanto, superexplora o seu trabalho, possa gerar algum tipo de riqueza na economia nacional. Há estudos, há apontamentos que dizem que, inclusive, pode impactar, inclusive, o Sistema Único de Saúde, já que os terceirizados estão mais sujeitos a acidentes de trabalho, é isso também? Com certeza, e não só o Sistema Único de Saúde, como o Sistema de Seguro-Desemprego, porque o terceirizado, ele é muito mais rotativo, seus contratos são muito mais rápidos, intermitentes e, portanto, ele depende com muito mais frequência do seguro-desemprego. Portanto, nós temos uma conta a fechar, se o Sistema de Seguro-Desemprego suportaria a entrada desses 33 milhões de trabalhadores, né, no mercado da terceirização. E poderia, por exemplo, procurador, melhorar a vida dos terceirizados, como defendem, por exemplo, como argumento os empresários, enfim? Pois é, uma grande falácia que está sendo pregada nos meios de comunicação pelos patrocinadores dos parlamentares que defendem esse projeto é de que esse projeto está a serviço da melhoria de vida dos 12 milhões de terceirizados. É preciso entender o seguinte: hoje, o trabalhador diretamente empregado, ele está nesse patamar de garantia de direitos. O trabalhador terceirizado está num patamar muito inferior. Se o projeto oferece algumas benesses ao trabalhador terceirizado, melhorando o patamar dele lentamente, certamente, os outros 33 milhões de trabalhadores serão lançados nesse mesmo nível de proteção jurídica, que é muito inferior à proteção jurídica do terceirizado. Essa é a conta verdadeira. Portanto, esse projeto, enquanto estiver previsto lá a terceirização na atividade fim, não tem como ajudar a melhorar a vida do trabalhador brasileiro. Agora, procurador, como envolver mais a sociedade nesse debate, já que se trata, então, de um assunto que afeta todo trabalhador e a população de um modo geral, não é isso? É preciso envolver a sociedade porque o que está agora em jogo é o seu emprego. É o emprego daquele que tem um vínculo direto com o empregador, que participa da vida da empresa, que está integrado a uma carreira profissional e deseja a evolução dessa carreira profissional e que pode, em pouco tempo, vir a ser terceirizado e que, portanto, terá a sua vida profundamente impactada com condições muito inferiores de trabalho. Então, é necessário que todos se envolvam, os estudantes, os trabalhadores, a população em geral. Então, a população em geral sofrerá profundamente com a redução, inclusive, da qualidade dos serviços que serão prestados de forma terceirizada. Nós conhecemos a qualidade inferior do serviço terceirizado no Brasil. Portanto, nós não temos no Brasil um mercado ainda autorregulado suficientemente para que a terceirização seja inserida, garantindo igualdade de direitos dos trabalhadores. Portanto, nós entendemos que
todos devem se envolver. Nós do Ministério Público do Trabalho, procuradores do trabalho, temos uma campanha no site da nossa associação, é a ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, então anpt.org.br. Temos lá uma petição, um abaixo-assinado e pedimos a todos que não concordem com essa iniciativa legislativa que acessem o site e que assinem a petição contra a terceirização na atividade fim. Ok, procurador Hélder Amorim, mais uma vez eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista e dos esclarecimentos aqui no Extra Classe. Eu que agradeço e me coloco à inteira disposição. Confira agora a agenda da semana. Os professores das escolas privadas de Belo Horizonte e região vão paralisar as atividades na próxima quarta-feira, 29 de abril, por valorização docente e contra a terceirização. A categoria vai se reunir às 9 horas da manhã na Associação Médica de Minas Gerais para a Assembleia da Campanha Reivindicatória 2015. A Associação Médica de Minas Gerais fica na Avenida João Pinheiro, 161, no centro de BH. Informações www.simprominas.org.br. Você fica agora com o Simpra em Movimento. No dia 6 de abril, a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG foi sede de um debate sobre democracia e reforma política. Representantes do setor jurídico, estudantes, políticos e sindicalistas participaram do evento. Essa reforma é a reforma que mais atende à classe trabalhadora e, por isso, o Sindicato dos Professores está apoiando e trabalhando na conquista de 1,5 milhão de assinaturas para que esse projeto de lei chegue na Câmara e seja aprovado pelos nossos parlamentares. Para este estudante, é importante que os jovens participem do debate político no país. E esse tema da reforma política agora é o tema que toda a sociedade está querendo discutir. Então é fundamental que os estudantes, a juventude em geral, participe, tanto para ajudar com que o debate ele aconteça, como também para fazer para que esse setor da juventude, que esse setor da sociedade tenha mais representação. Uma das principais propostas da Coalizão pela Reforma Política Democrática é o fim do financiamento privado de campanha. O financiamento privado garante com que as empresas possam financiar as campanhas eleitorais. Isso acaba gerando um círculo vicioso, porque grandes empresas financiam grandes partidos e grandes coligações partidárias e após as eleições, esses governantes eleitos ou esses deputados eleitos acabam tendo também muitos compromissos com quem os financiou. Por outro lado, isso também gera uma impossibilidade de disputa equilibrada. Na verdade, candidaturas com mais financiamento concorrem com mais vantagem, candidaturas sem financiamento concorrem em desvantagem. O financiamento público vai equalizar isso. Outra proposta da coalizão é a paridade de gênero na lista eleitoral. A nossa população é formada, por maioria de mulheres, nós somos a maioria de eleitores, de eleitoras nesse país, portanto, colocar a paridade de nome significa que tanto homem quanto mulheres têm condições e direito de estarem representando o conjunto da população no parlamento. Para que o projeto de iniciativa popular chegue ao Congresso Nacional, é necessário que ele obtenha 1,5 milhão de assinaturas. Informações sobre a participação da sociedade podem ser obtidas no site www.reformapoliticademocratica.org.br. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.